insegurança. Eu acho que no Brasil ninguém se sente seguro, como ainda há pouco falou o Lucas. Mas e se insegurança? O que fazer para dar tranquilidade ao cidadão de bem? E a primeira a responder será a Lorena. Olha, Cláudio, nesse ramo da segurança, é lamentável ver que o Brasil, década após década, só posterga o enfrentamento do problema da segurança pública. A situação do Rio de Janeiro, né, da favelização extrema, do domínio de certos territórios que beira a soberanias paralelas, a crise de soberania naqueles territórios, desde a década de 60, 70, a gente tem esses problemas das favelas do Rio, e até hoje a gente aceitou conviver com isso. E aí entra aquela coisa, a gente tem normas boas, né, sobre penas, né, no direito penal, mas o nosso processo penal, como o Cláudio falou, isso assim, é um problema, a gente relativiza tudo. O cara tem uma pena de 12 anos, ele vai lá, cumpre 2 anos e está fora. Cumpre 2, cumpre 3, vai embora. Gente, por quê? O que justifica isso? Nenhum país do mundo está fazendo isso, ainda mais contra espaços onde você tem situações de crime, de violência extremos, como crise de soberania, espaço onde pessoas civis não conseguem entrar naquele ambiente, se não for com permissão do chefão local do tráfico. Então, a gente tem pequenas guerras civis em potencial em vários territórios brasileiros que só não explodiram porque a nossa polícia tem um protocolo de não agressão. Um protocolo de você entra, você não pode atirar, você vai imobilizar e vai tentar conversar e negociar. Como a nossa política tem esse protocolo, essas guerras civis nesses ambientes tomados pelo crime não aconteceram ainda. A gente está postergando isso há 50 anos. Eu acho que o Brasil precisa enfrentar essa questão e realmente declarar guerra a esses espaços, retomar a soberania nesses espaços. Ok, vamos lá, Lucas, nessa questão da insegurança. Como que você acha que pode, com o seu mandato, colaborar com o fim da impunidade ou que o cidadão possa pensar em ter tranquilidade, cidadão de bem? Pois é, eu acho que leis mais duras são muito importantes, como a Lorena falou. A impunidade, tem gente que é presa 30 vezes e volta a cometer o mesmo delito. Tem gente que é presa por estupro, sai em alguma saidinha, estupra de novo, é preso e daqui a pouco está solto de novo. Então há uma certa... há um clima de impunidade e isso incentiva profundamente a pessoa que quer cometer o delito a fazer, porque vale a pena. A chance de você se dar mal é muito pouca. Então, isso é um incentivo. A gente precisa buscar leis mais duras, endurecer as leis, inclusive incluindo a maioridade penal, que tem que cair, tem que ser reduzida. Na verdade, para crime hediondo, para mim, acima de 12 anos, não tinha que ter maioridade penal. No entanto, eu não concordo com a ida de uma criança de 13 anos num presídio de adulto. Eu acho que deveria que ter essa transição, né? Esse é o único adendo que eu coloco. Mas, então, a impunidade precisa acabar, inclusive o crime de menores de idade precisa ser uma coisa que tem que ser parada agora, porque a gente parando o menor agora, a gente punindo o menor agora, ele não vai delinquir no futuro. Legal. Camila, sua opinião sobre esse tema? Você tem também 1 minuto. Para mim, esse tema, eu gosto muito de trazer a minha experiência que eu tive na Índia. Lorena e Lucas também têm experiências internacionais e também podem ter algum embasamento. Mas um dos primeiros países que eu fui morar foi a Índia. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir lá. Eu brinco muito dizendo que lá é um país que tem uma infraestrutura pior, que tem pior índice de desenvolvimento, a educação é muito pior que no Brasil, e mesmo assim eu me sentia mais segura nas ruas da Índia do que nas ruas do Brasil. Porque você via que a polícia agia lá, ela tinha o poder de agir. Não que eu quero que traga o que a polícia fazia lá para cá, porque colocando aqui um exemplo, se lá você rouba um celular de alguém, a polícia vai lá e corta a tua mão. E aí você sabe quem é que é ladrão de celular e você não chega perto. Claro que eu não quero trazer isso para o Brasil, óbvio. Mas eu queria também que vocês entendessem uma taxa que eu até estava pesquisando esses dias para entender do porquê eu me sentia mais segura na Índia do que no Brasil. E por incrível que pareça, a questão até de assassinatos, nós temos no Brasil cerca de 42 mil homicídios, então equivale mais ou menos a 20
a cada 100 mil habitantes. Na Índia, que é um país muito mais populoso que o nosso, né? Lá é de 41 a 44 mil homicídios anuais, e isso é de 2 a 3 a cada 100 mil habitantes. Então, você vê que, num país que não é tão desenvolvido quanto o Brasil, eles conseguem trazer uma segurança maior para a população. Então, o que nós estamos fazendo de errado? Alguma coisa está muito errada e nós precisamos mudar isso. Ok. Obrigado, Camila. Agora vamos retornar essa mesma pergunta com Lorena, que tem mais 30 segundos. Bom, então, na prática, o que a gente precisa fazer de diferente? A gente precisa enfrentar com seriedade os espaços onde a gente perdeu para o crime. Nesses espaços que o crime tomou de conta e não existe mais Estado, existe um Estado em paralelo, a gente tem que tratar diferente. Essa qualificação como terrorista, como grupo terrorista, eu acho cabível. Porque a gente precisa acabar com o crime, com o domínio do crime organizado nos territórios das metrópoles brasileiras. Enquanto a gente não enfrentar isso, nenhum dos nossos outros índices de segurança vão melhorar. A gente precisa colocar isso como prioridade absoluta da pauta e criar uma estratégia de guerra para aniquilar o domínio desses grupos armados dos territórios que estão tomados por eles nas metrópoles brasileiras. E depois a gente faz as outras coisas. Lucas, complementa em 30 segundos. Sim, o que a Lorena falou é muito importante, a guerra contra o crime organizado. É um escárnio, quando eu falo para os amigos estrangeiros, que a gente tem territórios no qual a polícia não entra, no qual a população brasileira, ela está sob a lei do crime, ela não está sob a lei do Brasil. Essas pessoas, esses faccionados, eles são estrangeiros, eles não são brasileiros, eles estão dominando o território brasileiro e fazendo o que eles querem com a população que mora lá. Então, uma das nossas propostas do Partido Missão é, no primeiro dia de mandato, entrar em guerra com o Exército para tomar de volta esses territórios que são brasileiros. O cidadão que mora lá, ele tem que estar sob as leis do Brasil, não sob a lei do crime. Então, isso é inaceitável. Isso é a primeira coisa. E só para terminar, a violência no Brasil, ela nos faz perder muito dinheiro por conta do turismo e por conta do comércio que a gente perde aqui. Então, essa realmente tem que ser, para mim, o primeiro passo, a prioridade é essa, no início. Depois as coisas vão andar um pouco melhor. Ok, Camila, para finalizar essa pergunta, você tem mais 30 segundos para complementar a sua resposta. Queria trazer só mais uma experiência. Eu viajei ao Rio de Janeiro e lá em Copacabana tem vários banheiros subterrâneos. E eles têm uma catraca. E essas catracas, a última vez que eu fui, não estava funcionando. Então eu subi e perguntei para um funcionário de um restaurante. Perguntei, por que não está funcionando e mesmo assim eu tenho que pagar? Como é que o governo sabe quem é que está entrando como funciona, né? E aí o funcionário me respondeu, não, é porque aquilo ali não é mais do governo. É o PCC que está comandando todos os banheiros da orla. Então, assim, todo o nosso crime está debaixo dos nossos narizes. Todo o nosso poder militar, policial, eles sabem também onde está o nosso crime organizado, onde está tudo. Então, nós só precisamos agora agir, colocar mesmo eles como criminosos, como tráfico, como para a gente conseguir terminar com isso, né? Fácil não é, né? Impunidade, má gestão, omissão, isso aí acompanha. Quando o Estado é ausente, o crime se faz presente, né? Isso aí não tem jeito. Bom, então agora o primeiro a responder vai ser, deixa eu ver na minha lista aqui, eu acho que é a Camila mais uma vez. Camila, agora vamos mudar bastante, vamos falar de saúde. Como é que você percebe a saúde pública no Brasil? Eu falo Brasil, mas você mora em Brasília, mas de modo geral a saúde, né, tem defeitos em todo o país, com raras exceções. Como é que você enxerga a saúde pública? O que você poderia fazer no exercício do seu mandato? Primeiro, eu acho que dinheiro a gente tem, ele só não chega. Eu gosto muito de trazer, né, coisas que eu já vivi. Então, a última vez que eu fui em uma UPA, fiquei 7 horas para ser atendido. Quando eu fui atendido, não tinha agulha para colocar o medicamento em mim. Então, assim, a gente vê que
existe um lado, um governo com muito dinheiro, com muita corrupção, mas que, inclusive aqui no Distrito Federal, esse ano nós vamos ter um corte de mais de 1 bilhão para a saúde. Então, como? Se eu vou na UPA e não tenho uma agulha? Então, primeiro nós precisamos fazer com que o dinheiro chegue às unidades. É isso aí. Lucas, sobre a saúde pública, como que você vê possíveis soluções? Comente em 1 minuto. Eu acho que o SUS, ele é um sistema que é interessante. Então, a gente tem que melhorar o SUS, né? A forma que ele funciona. A gente conseguiu fazer com que ele tivesse uma abrangência nacional, o que é um baita desafio no Brasil, né? Só que a eficiência dele é péssima. E eu acho que uma das propostas que a gente tem na missão do Livro Amarelo é de ter um histórico, um acesso nacional do histórico de saúde do paciente, para que o paciente vá em qualquer hospital, o médico tenha acesso ao histórico dele. E um foco na saúde preventiva também é muito importante. Então, você, por exemplo, ter uma educação alimentar, esse tipo de coisa, instruções, né, exercício físico, para a população em geral, é algo que vai diminuir bastante os custos que o hospital vai ter, né? Então, para mim, falta, como a Camila falou, dinheiro tem dinheiro, agora falta inteligência. A gente tem a inteligência artificial também para poder ajudar na gestão da saúde das pessoas, né? Algo que pode ser implementado no SUS. E também eu acho que é muito importante também a transparência na gestão dos hospitais. Então, a gestão hospitalar ela é péssima no Brasil. Tem muito desperdício e muita corrupção também. Então, a gente tem que atacar todas essas áreas para a gente poder melhorar aos poucos o que a gente tem no SUS. E talvez uma parceria público-privada efetiva seja algo interessante. Ok. Lorena, saúde pública funciona? O que você acha? Comenta a sua resposta em 1 minuto, por favor. Eu já vou começar fazendo um link com o último tema que o Lucas trouxe. Para mim, é parceria público-privada. Enquanto o Estado ficar tentando construir cada hospital, comprar cada medicamento, comprar cada equipamento, a gente nunca vai ter uma saúde de ponta. Não esquece, não vai acontecer. A mesma coisa que a das quadras que se constrói por aí, depois ficam abandonadas, não tem professor, não tem manutenção, fica lá a quadra, um elefante branco montado. A gente teve um grande esforço lá atrás de criar um sistema de saúde nacional, fantástico. Agora, o que a gente precisa? Realmente, a gente precisa de aplicativos para destravar esse uso, facilitar esse uso, trazendo para uma única solução todos os prontuários, todo o histórico de consultas e mais, a possibilidade de marcar consultas, de marcar procedimentos, de verificar toda a rede disponível em um único ambiente, né, não só de uma cidade, mas do Brasil todo, para ver, o polo especializado de tal assunto é aqui e ali, isso tudo podia estar muito mais bem sistematizado, a solução para isso não é difícil, o Brasil e Brasília é um dos polos de maior desenvolvimento da inteligência artificial no mundo, vocês sabiam disso, a gente consegue achar solução para isso, mas, principalmente, a gente precisa credenciar parceiros da rede privada e ampliar os programas de isenção e imunidade tributária para essas entidades ocuparem, de fato, o espaço relevante para prestar serviços efetivos à população, mas tudo mediante uma organização, um cadastro muito bem organizado, com aplicativo. A gente teve o sucesso do gov.br, a gente tem outro aplicativo, sougov.br, com muitos serviços ali na palma da mão. Para a saúde é possível fazer uma revolução, juntando parceria público-privada e congregação de serviços em aplicativos de serviços de saúde. Eu acredito que isso dá para fazer e a gente tem ferramentas já para isso. Ok. Vamos voltar nessa mesma temática com a Camila por mais 30 segundos sobre a saúde pública do Brasil. Que a Lorena falou também, né, ter essa saúde integrada, a gente trazer apps. Eu passei por essa experiência quando eu morei em Portugal. Lá existe um médico de família. Então, todas as vezes que eu ia, eu era atendida por esse mesmo médico e ele sabia tudo. Tinha ali um registro de tudo que eu tinha, cirurgias que eu fiz, se na minha família tinha alguma coerência de doença ou algo do tipo. E isso facilitava e agilizava muito mais o atendimento. Então, acho que nós também precisamos integrar isso no nosso sistema de saúde. Ok. Lucas, complementa? Sim.
Eu acho que é muito importante também a gente desafogar os hospitais, que a gente tem os grandes hospitais, né? Então, a gente fortalecendo a cultura da UPA e as estruturando também para os cuidados mais básicos, vai fazer com que o hospital que tem que pegar a coisa mais grave, ele possa ter um fluxo melhor, né? Um atendimento melhor e um cuidado melhor. Então, olha, a saúde é um desafio terrível. Eu já tive um câncer no cérebro e eu não tinha plano de saúde. Inclusive em Brasília eu fiz uma campanha de uma vaquinha que foi um sucesso, viralizou, e eu pude fazer, eu ia morrer se eu não fizesse essa vaquinha, e aí eu tive um atendimento no Hospital Brasília, né, foi uma situação muito, muito interessante, mas eu estive nas mãos do SUS e eu não tinha para onde correr, e essa é a realidade da população brasileira, da maioria da população brasileira atualmente, e a gente precisa também endereçar formas de melhorar isso. Lorena, finalizando essa rodada sobre a saúde. Enquanto isso, gente, enquanto faltam vagas para procedimentos mais complexos, a gente já tem um programa federal de isenção de imunidade tributária para hospitais e clínicas que se cadastrem como certificados como beneficentes de assistência social, elas ganham isenção fiscal e imunidade tributária, mas a gente não coordena, a gente não consegue controlar quais são as contrapartidas que essas instituições estão dando para os atendimentos necessários, porque a gente não tem uma coordenação dessas filas em um único app, em uma única aplicação que conecte todas as informações. Então, a gente já gasta essa grana, a gente já tem um monte de instituição privada que poderia estar fazendo isso aí, como o Lucas falou, oferecendo esse tratamento de câncer, que é uma clínica especializada que já é SEBA Saúde, né, já é certificado de assistência social, já poderia estar prestando serviço à população. Não presta porque o Lucas não sabe que tem essa instituição, que poderia estar o atendendo, que faz parte do programa de imunidade tributária do governo, porque ele não tem isso listado ali para ele escolher. Falei, então, tem um parceiro do governo aqui que faz esse procedimento, eu posso ir lá e pedir ser atendido de graça. A gente não sabe disso, né? Então, a gente, hoje, esse é um trabalho legal para o deputado, que é conectar peças que já existem, não é nem criar nada novo nesse âmbito da saúde. Muito obrigado. As falas de vocês, elas vêm esbarrando sempre no modelo de gestão pública, na falta de gestão pública de qualidade. Isso é muito importante. Eu, particularmente, não sou usuário direto do serviço de saúde pública, da educação pública, e também não uso transporte público há muitos anos. Eu não uso transporte público porque não tem de qualidade aqui em Brasília. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, minha terra natal, vocês falam do Rio de Janeiro, é uma tristeza chegar lá e ver a bagunça que é. Isso que vocês falaram é uma realidade, tem muito mais além do que a gente conseguiu falar. É uma bagunça. Mas, assim, eu não sou usuário porque é ruim, porque não tem. Eu pago um plano de saúde, a educação pública não chegou a mim há muitos anos, e é isso, eu e todo mundo. Que a gente, quando precisa de um serviço público, a gente fica refém da má gestão. Isso é um grande problema e eu espero que realmente vocês chegando lá tenham uma solução para o Brasil, porque o Brasil está carente de boas soluções. Vamos mudar agora radicalmente, vamos para outro tema, e vamos falar do ensino. Como você enxerga a qualidade do ensino público no Brasil? Eu acho que a educação é base de tudo. Eu quero ouvir, primeiramente, o Lucas. Ensino público de qualidade no Brasil. 1 minuto. O ensino público atual no Brasil é desastroso, né? É uma bagunça total. As responsabilidades das prefeituras no ensino básico, elas são dadas muito de forma aleatória para as prefeituras sem a responsabilidade necessária. Eu acho que falta um controle nacional da educação em cada cidade que existe no Brasil. Então, eu sou a favor de que provas sejam feitas desde a infância, provas nacionais e iguais para todas as cidades, para todos os alunos, para que a gente consiga entender como que a educação está funcionando em cada localidade. E isso até a pessoa chegar no final do ensino médio. Provas fixas, e a gente vai entender onde é que está acontecendo. A gente tem que mudar o sistema de incentivo. A gente tem que incentivar o aluno que vai bem, e a gente tem que achar uma forma de resgatar o aluno que vai mal. Então, o Livro Amarelo também tem propostas na educação que trabalhariam isso, e eu acho que a prioridade agora tem que ser
a educação básica. É a educação básica, a gente alocar a nossa atenção, que está muito na faculdade, que é inócua, a faculdade é inócua, o serviço, a academia produz pouco, a gente tem que direcionar para o trabalhador, para a pessoa pobre que tem o filho na escola, que é a educação básica que vai criar o cidadão do futuro. Ok. Lorena, sobre a educação pública, qual é a sua opinião? 1 minuto. Eu vou trazer uma informação que vocês vão achar chocantes. Ninguém vai imaginar isso, mas vocês sabiam que o professor da rede pública, em média, ele é muito mais bem remunerado do que o professor da rede privada? Vocês sabiam disso? Isso é surreal, né? A gente nunca imaginou que a gente estaria falando sobre isso aqui no Brasil. Com o Plano Nacional de Educação, que foi implementado a partir de 2008, a média salarial dos professores, né, eles tiveram aquele piso salarial dos professores, etc., que foi implementado nacionalmente. Os professores da rede pública saltaram uma média salarial acima da inflação como nenhuma outra carreira no Brasil. A gente fez um estudo sobre isso em 2017, no Ministério do Planejamento. Enquanto isso, no setor privado, a média do salário do professor ficou assim, ó. Então, hoje, o professor na rede pública ganha muito mais. A qualidade do ensino era para ser melhor. E por que não é melhor? Gestão. Então, nesse ponto, a gente também tem uma proposta de pacto gerencial de resultados por dirigente de escola. O cara, ele assume uma escola para tocar uma agenda, um pacto, um quadro de metas. Ele precisa entregar isso. E a gente não consegue avançar para turno integral, por exemplo. Se a gente tivesse mais horas dedicadas, né, ao ensino, além do ensino regular, a gente ia começar a ver uma mudança nesses indicadores de qualidade da educação, da pública com a privada, viu? Porque hoje os professores mais bem pagos estão lá na pública. Ok. Camila, qual a sua opinião sobre esse tema? Gostaria muito de trazer um dado também, que o GDF, esse ano de 2026, ele cortou mais de 900 milhões de reais da nossa educação. E eu queria muito entender para onde que esse dinheiro foi, porque é muito essencial ter esse dinheiro na educação, porque nós não temos infraestrutura, temos, inclusive, semana passada, a escola eu tenho uma prima que mora comigo, eu adotei ela, e eles estão pedindo açafrão, orégano e alho, porque eles não têm isso, porque o governo só entrega sal e óleo. Então, nós não temos o básico na nossa educação, né? Porque nós sabemos que muitos dos alunos também vão para a escola para se alimentar porque não tem casa. Então, com esse corte, é o governo apostando no crime. Porque é muito na cara que se a pessoa ela não vai para a escola, ela vai ser recrutada pelo crime. Né? E eu acredito que nós precisamos incentivar mais os alunos, porque eles não sentem motivados a ir para a escola, porque eles acreditam que aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida deles. Então, nós precisamos apostar na educação técnica, porque ela salva vidas. Né? Foi algo que mudou muito a minha trajetória de vida. Então, eu acredito que nós precisamos mudar a vida desses jovens na escola básica, no ensino básico. Ok. Vamos mudar de tema agora dentro dessa linha. Eu quero saber se, que há injustiça social, todos sabemos, que o serviço de ensino público é uma loucura, que o serviço público, serviço de ensino público, a rede pública de ensino, os professores recebem mais em média do que a rede privada, mas o resultado não é bom. Vamos lá. Qual é a opinião de vocês sobre o sistema de cotas? É uma justa solução? Realmente, o sistema de cotas dá oportunidade ou aumenta as diferenças? Comentem, por favor. Quem vai começar? Agora vai começar a Lorena. O sistema de cotas, eu entendo que ele tem uma utilidade quando a gente usa uma cota social. Ou seja, a gente pega pessoas de baixa renda, pessoas do cadastro único. Se eu tenho alguém que precisa de um benefício social para viver, que tem uma família muito carente, e que essa pessoa tira uma nota muito próxima de uma outra pessoa que está dirigindo Ferrari, está em cursinho, está em curso específico de matemática, não sei o que, participa de um monte de coisa, essas pessoas, dadas as mesmas oportunidades, elas estarão niveladas. Eu acho que as cotas sociais, para quem é carente de recursos, faz sentido. Já cotas raciais, gente, eu, sinceramente,
não sou uma defensora, já tentaram me convencer sobre isso na universidade, eu estudei em universidade pública, no UNB, bem na época que eles implementaram essas cotas, todo mundo tentava fazer minha cabeça, até hoje ela não conseguiu ganhar minha mente nem meu coração. Eu entendo as cotas sociais, e nas cotas sociais você acaba tendo uma abrangência maior, racial, né, de inclusão, de pessoas negras e pardas que compõem, tem um percentual da população mais carente, tem maior incidência, né, de percentual de população negra e parda dentro da população mais carente, e aí, indiretamente, você acaba trazendo mais esses negros, esses pardos para os espaços de estudo de elite, mas eu não defenderia, se fosse para eu criar do zero uma cota racial, não. Cota social, sim, eu acho que faz sentido, eu acho que ajuda, inclusive a qualidade da educação. No ProUni, que era uma espécie de cotas, né, nas universidades privadas, os alunos que entravam pelo ProUni, que eram os bolsistas, e era uma cota, né, social, ou seja, tinha que ter até uma certa renda para concorrer no ProUni, tinha que vir de escola pública, esses alunos que entravam no ProUni nas universidades privadas, eles acabavam sendo o topo das universidades. Eu trabalhei no ProUni há uns 3 anos, a gente fez várias avaliações nesse sentido. Então, sim, a cota pode ser boa, quando ela é uma cota social. A cota racial eu já não defendo. Ok. Lucas, nesse sistema de cotas, qual a sua opinião? É justo, injusto, oportuniza ou aumenta a diferença? Eu acho que o sistema de cotas ele é muito falho no Brasil, porque a gente tem pessoas mestiças, a gente tem pessoas muito misturadas. Como que a gente vai definir quem é de fato um mulato, um pardo ou um negro no Brasil? A gente vê muitos problemas com esse tribunal racial. Eu acho, como a Lorena, que a cota social ela é muito mais justa, porque ela vai abranger todo mundo, todas as minorias, todas as pessoas que sofrem com o sistema de educação péssimo, elas vão ter oportunidade de poder se inserir no sistema de educação ou em algum cargo, talvez, né, dependendo da situação, mas eu acho que isso tem que ser temporário. Eu acho que isso aí tem que ser algo que a gente tem que usar apenas para poder corrigir a assimetria, e aí depois que a gente melhorou a educação, depois que a coisa está estabilizada, eu acho que tem que acabar a cota. Eu só fazer um adendo, eu tenho 2 amigos gêmeos que eles foram para a UNB fazer vestibular para educação física. Eles são pardos. Um passou para cotas e o outro não. É o Alan e o Alex. Então, assim, um passou e o outro não passou, sabe? Então, como que a gente vai definir isso? E o negro rico, ele tem a capacidade de poder ou entrar numa escola particular ou estudar num curso bom e poder passar. E a pessoa pobre, que não seja negra, ela vai ter essa oportunidade também de ser inserida. Ok. Camila, 1 minuto. Sobre essa questão, eu tenho a ideia muito parecida com a do Lucas. Dentro da minha família também, meu irmão, quando fez, né, todo o processo, ele teria passado se ele tivesse colocado a nossa cor, né, parda. Na minha família é parda. Só que meu pai, que fez a inscrição dele, colocou branco. E com a nota que ele tirou, ele teria, sim, passado pela cota. Então, eu acredito que a cota social, ela faz sentido, até nós estruturarmos novamente a nossa educação básica. Porque, realmente, hoje em dia, quem tem uma situação financeira melhor tem um ensino muito melhor. Isso é óbvio para todas as pessoas. Mas agora, separar pessoas por cor, por gênero, para mim não faz sentido, porque todos nós temos a mesma carne, todos nós temos as mesmas dificuldades, cada um dentro da sua realidade, mas eu acredito que a social, ela vale a pena nós termos ainda, até nós resolvermos a questão da nossa educação, porque o ensino público deveria ser concorrido. Nós teríamos que ter dificuldade para entrar numa escola pública por ela ter um índice tão bom, e não ter que tirar o filho de uma escola pública e colocar num cursinho ou colocar em outra coisa para conseguir passar na UNB, porque não conseguiu dentro da escola pública. Ok. 30 segundos a mais para a Lorena sobre o tema cotas sociais ou raciais. E é mais absurdo ainda, se eu já acho cotas raciais esquisitas, assim, um pouco difícil de engolir para entrada na universidade,
Mais difícil ainda, eu acho, para entrar, para arrumar um emprego. Para a pessoa entrar no serviço público, ou carimbar que algumas vagas vão para para pessoa X por conta da raça, da cor da pele que ela pertence, aí que eu acho mais esdrúxulo ainda, porque, veja, se a gente está dando cotas para as pessoas acessarem a universidade gratuita, lá na entrada da formação profissional, por que eu vou repetir essa cotização na hora de achar um emprego? Eu acredito num sistema de igualdade de oportunidades, que é o liberalismo social, né, o liberalismo com responsabilidade social. A igualdade tem que ser de oportunidades, não de resultados. Eu não vou garantir que todo mundo vai comer a mesma quantia de pão. Eu não vou garantir o salário para a pessoa, porque ela é de uma cor A ou uma cor B. Não, eu vou garantir que ela tenha a mesma oportunidade de acessar aquele salário. Então, se eu estou garantindo a vaga na universidade, com a cota na universidade, que eu já acho controversa a racial, que dirá fazer essa vaga de cotizar essa cota para achar uma vaga de emprego. Aí eu acho realmente o fim da picada, e eu acho mais lamentável ainda que a gente tenha expandido essa política que tinha vencido agora em 2020 para mais 10 anos, sabe, sei lá, depois de 2030. Ok. Lucas, 30 segundos para complementar a sua resposta. Eu estou de acordo com a Lorena. A gente inclusive teve uma moça parda que teve a sua nomeação bloqueada, né? Se não me engano, por Itamaraty. Então, realmente, a gente tem que dar a igualdade de possibilidades, né? De oportunidades. No início dali, na educação, a gente tem que dar estrutura para a pessoa e ela, através do próprio mérito, ela tem que conseguir ir atrás disso, né? Mas, como eu falei, isso é algo temporário, né? Temporário e social, porque quem é atingido pela péssima educação são as pessoas mais pobres, independentemente de sua cor. E, indiretamente, as pessoas mais pobres no Brasil são negras e pardas. Então, a gente já vai estar fazendo essa correção de uma forma ou de outra. Os negros e pardos ricos, eles vão ter o dinheiro para fazer, seja uma escola particular, seja estudar, né, para poder chegar numa universidade pública. Então, eu acho que isso daí tem que ser tratado dessa forma. Essa parte de segregação, de tribunal racial, eu sou completamente contra. Ok. Camila, para finalizar o tema. Só batendo de novo nessa tecla, que realmente, para mim, também não faz sentido não ser social, porque, independente da cor, a pessoa que é mais carente, ela não tem a mesma oportunidade de até uma família que possa ser, né, que tenha alguma deficiência, ou que seja de algum outro gênero, ou que tenha cor, né, seja negro. Assim, não tem como a gente dividir isso. A gente está criando mais, para mim, fazendo essa divisão, a gente está criando mais preconceito em cima dessas pessoas, porque a própria cota social, ela já abrange essas pessoas que precisam, que têm essa necessidade. Então, para mim, é isso. Ok. O sistema público, ele tem essa questão, né? Se a pessoa veio da escola pública, se ela tem a questão da raça, tem cota para várias coisas, a sociedade foi segregada por cotas, eu acho que isso não é legal, mas, assim, era só melhorar a qualidade do ensino, não precisava cota. Simples. Nós temos países no primeiro mundo que todo mundo estuda na escola pública, porque é boa. Claro que o Brasil tem uma outra realidade ao longo dos séculos. Tem essa corrupção, tem essa má gestão, falta de formação, falta de investimento no pessoal. O professor de Brasília, por exemplo, que é um dos mais bem remunerados do país, em média nacional pelo serviço público, quando foi a última vez que ele teve oportunidade de uma reciclagem, de uma modernização, de um curso, uma melhora na sua qualidade? Então, assim, está tudo embutido, todos são problemas. Eu não sei por quê. Se o professor é bem melhor remunerado em média do que o da escola particular, ele dá uma aula de pior qualidade. Então, tem tanta coisa para ser feita, e eu espero, sinceramente, que vocês consigam resolver essa equação muito difícil. Agora, estamos chegando ao fim do nosso tempo, e eu vou dar mais 1 minuto para cada um para as considerações finais. Eu sei que temos muito a dizer, mas não nos faltará oportunidade de estarmos aqui para conversar de novo com o público. Eu sei que vocês vão chegar ao seu eleitor de uma forma muito bacana. Eu quero fazer um elogio aqui.
né, encerrando a minha participação como moderador, né, após as falas de vocês, a gente encerra. Mas vocês têm uma coisa muito boa. Apesar de não haver ideologia, idolatria, vocês têm coerência. Não, na ideologia, como eu digo, os partidos progressistas e tal, mas vocês têm coerência, vocês têm identidade de pensamento, sem ser todo mundo igual. As respostas foram diferentes, mas seguem uma certa simetria, porque vocês fazem parte, por acaso, foi coincidência hoje, de um mesmo partido, que defende bandeiras que vocês defendem. Tem outros partidos que é aquela corrida louca, cada um corre para um lado, quem pega primeiro, quem recebe primeiro, quem ganha primeiro, e vocês estão mostrando uma coerência, isso é muito bacana. Isso faz com que vocês somem realmente juntos no mesmo bolo. Então, vamos lá. Quem começa agora pela minha conta é a Camila, a se despedir. Você tem 1 minuto para se despedir dos seus colegas, dos seus futuros amigos lá da Câmara, mas também dos seus eleitores. Vocês hoje são pré-candidatos, mas logo serão tornados candidatos. Camila. Queria aqui agradecer novamente, né, pelo convite, agradecer a oportunidade de fala, para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais da gente, porque, querendo ou não, é um partido novo, são pessoas novas que não têm veio político. Muito do nosso partido, né, são pessoas que não têm familiar na política. Eu mesmo não tenho familiar na política e nunca nem me imaginei dentro dela. Mas hoje eu realmente imagino estando dentro dela, porque eu acredito que nós precisamos de mudança. E quando a oportunidade bateu na minha porta, eu abri porque eu quero fazer parte dessa mudança. E nós precisamos dela. Então, o questionamento que fica também para o Brasil é: vocês querem fazer parte dessa mudança ou vai ficar tudo igual? Então, para mim é isso. A missão vem para ser diferente, vem para mudar. Nós temos uma estrutura de governo muito bem planejada. Nós temos o Livro Amarelo, que embasa também muitos dos nossos pré-candidatos, que auxilia também a gente a todo o estudo, a trazer também propostas. Então, nós já estamos vindo com toda essa mudança. Basta as pessoas começarem a entender um pouquinho mais das nossas propostas e ver também que nós precisamos dessa mudança. E é isso. Ok. Lucas, para se despedir, suas considerações finais. Então, gente, a gente está passando por um momento atual muito importante. A gente tem a possibilidade, a gente tem 2 candidatos à presidência. As pessoas que estão em primeiro lugar, o Lula e o Flávio Bolsonaro, são muito, muito fracos e com muitos escândalos de corrupção. E até chegar à eleição, mais escândalos vão surgir. Então a gente tem uma possibilidade de colocar um presidente novo lá para poder tocar o nosso país. E esse presidente, ele carrega o Livro Amarelo, que é um projeto de país do Partido Missão. E esse projeto, ele é um projeto muito completo, muito robusto, que foi discutido com vários especialistas, que é uma solução de curto e longo prazo para o nosso país. Então a gente está apostando no Partido Missão para poder chegar lá. E escolher deputados federais do Partido Missão é apoiar esse projeto de país. Não um projeto no qual você ganhe dinheiro em cima de obras superfaturadas ou qualquer outra coisa que um político consiga fazer com emendas ou algo assim. Mas é um projeto que vai dar o poder e tornar o nosso país um país grande, o país que ele merece ser. Chega de desperdício de talento, desperdício de potencial, que a gente vê tanto na seleção brasileira, por exemplo, com o Neymar, que é um gênio do futebol, mas que ele não deu valor, ele não lutou para poder chegar lá. Eu acho que a gente, com o Partido Missão, com deputados federais da Missão, eu, Lucas Brasileiro, inclusive me sigam, @lucasbrasileiro.cl no Instagram, a gente tem um projeto de país, e a gente vai lutar para chegar lá, e escolha pessoas preparadas, não escolha gente do Centrão, gente, que está ligado com o Valdemar Costa Neto nem com o Lula. Escolha pessoas do Partido Missão que está com o Renan Santos. Muito obrigado. Isso aí, Lucas, obrigado. Lorena, para se despedir, suas considerações finais. Queria agradecer o espaço, a oportunidade de falar mais um pouco e tocar mais uma vez nas teclas do que o nosso partido Missão vem falando, né? O nosso país tem potencial para ser grande. O nosso povo, com essa energia que nós temos, com esse amor, né, abundante que tem no Brasil, a gente sente que dá para ser mais, dá para ser um país desenvolvido. O nosso país, chega de ouvir o Brasil, o país do futuro, isso já está até datado de tão velho que ele é um país do futuro que nunca vira. A gente tem a oportunidade de virar, e não está muito difícil, usando as
ferramentas que a gente já tem hoje, com parlamentares comprometidos, com boas ideias, a gente consegue revolucionar serviços que estão parados no Brasil há anos. Então, a gente sempre gosta de lembrar nossas pautas principais. Regularizar os territórios que estão tomados pelo crime organizado, desfavelizar esses territórios, criar reurbanizar as metrópoles, criando bairros dignos para as pessoas morarem, as pessoas sentindo que elas moram no bairro digno e que elas têm oportunidade de ter essas casas e que elas têm segurança, elas podem prosperar, elas podem voltar ao mercado de trabalho, usar o cadastro do Bolsa Família para virar um cadastro de alocação de pessoas em frente de trabalho para reurbanizar essas cidades, usar as pessoas que já estão disponíveis, já estão sendo remuneradas para trabalharem no próprio desenvolvimento desses territórios, para reurbanizar esses morros que estão dominados pelo crime organizado, e principalmente investir numa educação integral, que tem ensino técnico, ensino profissionalizante, ensino tecnológico no contraturno escolar, acessível para todo estudante de escola pública que deseje, que faça um processo seletivo e cadastrar escolas que ofereçam esse tipo de educação, por meio de parcerias público-privadas. O Brasil tem instrumentos para fazer tudo isso. Precisa de deputados lá, com disposição para arregaçar as mangas e achar todas as brechas na legislação e promover todas as mudanças na legislação para que essas peças todas se encontrem, para que a gente consiga concentrar nos nossos territórios todos os serviços públicos disponíveis para transformar aqueles territórios. E a hora que eu conseguir fazer os pontos críticos, eu passo para outras áreas, até que o Brasil vire um país desenvolvido. Foi assim que a China começou a fazer o desenvolvimento do seu território, e é assim que eu acho que o Brasil pode chegar lá, e o Partido Missão tem um projeto para isso. Meu nome é Lorena Medeiros, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram sou @LorenaFMedeiros, e acompanhe os candidatos do Partido Missão, que a gente tem muitas ideias para o nosso país. Ok, muito obrigado, Camila. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, que você não informou? Quero sim. O meu é @CamilaCorrea_missão. Sigam lá para ver os vídeos também, trazerem ideias. E nós também precisamos de militantes mais dentro do partido. Então, também estamos aqui abertos a isso. Ok. Meu jovem, quero agradecer demais a participação de vocês três. Vocês são pessoas notáveis. Espero que tenham um grande desempenho eleitoral. Sabemos das dificuldades que envolve esse processo de eleição, né? da conquista do voto, mas desejo a vocês um grande sucesso. Tenho certeza que aqueles que nos assistiram, que estão nos assistindo, vão gostar bastante de vocês e vocês vão fazer a diferença nesse processo de mudança. Eu espero realmente que a gente consiga um Brasil melhor e nada vem por sorte, por acaso. Vem sim com trabalho, dedicação, mudança, transparência, né? Muita transparência e limpeza dessa sujeira que assola o Brasil. Também convido a todos que me acompanhem, meu Twitter, Cláudio Avelar DF, no YouTube, Cláudio Avelar Advogado, e em redes sociais, claudioavelar.advocacia. Foi um prazer estar com vocês. Encerro agora a minha participação de vez. Peço que aqueles que estiverem nos assistindo contem para os amigos, curtam, compartilhem, manda para os outros. Eu tenho certeza que todos que assistirem vão gostar do que aqui viram e ouviram. Conta para o mundo que temos 3 bons candidatos aí à Câmara Federal. Muito obrigado. Muito obrigado. Okay. Muito obrigada. Bom, eu hoje tive a honra de assistir de camarote, né? Essas coisas que acontecem e que fazem parte do nosso universo da utopia, por enquanto. Certo? Agradeço a boa sorte de ter 3 grandes valores junto conosco, que tem uma missão que vai muito além dessa. A missão de vocês é fazer com que os outros 500 deputados que vão chegar lá, e alguns do partido de vocês, eu espero, comunguem dessas ideias de verdade. Porque se eles embarcarem nessa situação que a gente vem repetindo e falando dela todos os anos, vocês vão fracassar. Então, eu vou terminar isso aqui hoje agradecendo a vocês, lembrando do livro, toda a sessão nós falamos do livro, né? Vocês estão construindo o primeiro e mais importante livro de responsabilidade da política brasileira. Hoje foi a 2ª página, vocês estão nessa 2ª página.
Maravilha. Qual é o grande desafio disso? Eu passei por muitas experiências, carreguei muitos sonhos, mesmo antes de vocês nascerem, né? Acho que menos o meu mediador, que não é assim, tão... Isso é para lá, né, Claudio? Eu costumo dizer o seguinte: levem isso para o plenário do Congresso Nacional no papelete pregado na blusa, colocado no bolso. A legião dos homens fracos não resiste ao dinheiro fácil da corrupção, ao odor degradado da promiscuidade e ao aceno hipócrita do poder. Esses 3 fatores destroem a política, os princípios e valores das pessoas e, por extensão, toda a sociedade. A responsabilidade de vocês é muito maior do que parece. Paz e luz para todos os clãs da família. Muito obrigado, viu? Amém, Ney. Belas palavras, belíssimas palavras. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigada, gente. Foi incrível, foi muito legal. Muito obrigada pelo convite. E vamos fazer mais momentos de discussão como esse, né? Eu achei bem legal.